Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos iniciar nossa sexta sessão regulatória do ano 2022. Dando boa tarde a todos, passo a cumprimentar a composição da mesa hoje composta de forma híbrida, presencial à distância. Saúdo o Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, nosso diretor regulador de ouvidoria. Saúdo também o diretor de transporte e rodovias, o senhor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, ao diretor regulador de energia, ferrovia e saneamento, Dr. Wilber Nori Ohara, o advogado-geral regulador, Dr. Felipe Tomás Borges, a chefe de gabinete, senhora Leia Almeida de Oliveira, e eu, presidente Luiz Alberto Nespolo, compondo então a mesa, sendo eu e a senhora Leia presencialmente e os demais à distância. Saúdo, primeiramente, os representantes dos órgãos de controle e defesa do consumidor e proteção, de defesa e proteção do consumidor e de controle. Começando pelo PROCON, através do secretário e amigo Edmundo Tax. Saúdo também o Ministério Público do Mato Grosso, a doutora Valnice Silva dos Santos, promotora de justiça da 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá. Também saúdo o conselheiro-presidente do TCE, o senhor José Carlos Novelli, ao controlador-geral do Estado de Mato Grosso, o senhor Emerson Hideki Ayashida. Também cumprimento, e através dela cumprimento todos os servidores da GERA, a senhora Janice, nosso superintendente de assuntos econômicos e estudos econômicos. Não temos representante hoje da Cinfa Verificador Independente. Saúdo o senhor Valdir Sampaio Neto, o doutor Valbert Dorrego Luna, o doutor Alessandro Inácio Moraes, o doutor Marcos Marafon, todos representando nesse ato a empresa Paradigma, a empresa Satélite Norte, Expresso Satélite Norte Limitada. E a todos que, porventura, vierem assistir a sessão regulatória, a qual estará disponível no site da GER, no espaço de transparência e sessões regulatórias. Temos o costume de deixar tanto a nossa sessão gravada, como também a nossa ata, após a publicação no Diário Oficial. Abro a palavra aos demais diretores que queiram se saudar para que possamos iniciar essa sessão. Boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor regulador de energia, saneamento e agora ferrovia, Dr. Wilber Nori Ohara, cumprimentar o diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues da Rocha Júnior, cumprimentar o advogado-geral regulador, procurador do Estado, Dr. Felipe Tomás Borges, cumprimentar a todos os representantes da concessionária, em nome do advogado Albert Luna, cumprimentar a todos os representantes do Poder Concedente, dos órgãos de controle, Ministério Público, bem como os órgãos de defesa do consumidor. Cumprimentar a todos os servidores da AGER, em nome da Leia, chefe de gabinete, e da senhora Janice Alves, que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Diretor. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o diretor-presidente da AGER, Luiz Alberto, o diretor regulador, Dr. Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Gostaria de cumprimentar o Dr. José Rodrigues, diretor regulador ouvidor da AGER. Gostaria de cumprimentar também o Dr. Felipe, nosso AGR, procurador do Estado. Gostaria de cumprimentar o Dr. Marco Marrafon, o Dr. Albert, todos os representantes dos órgãos de controle, da CINFRA e todos aqueles que nos assistem a essa sessão. Também gostaria de fazer um cumprimento especial também aos servidores da AGER e a todos aqueles que estão assistindo a nossa sessão. Que tenhamos uma excelente sessão. Diretor. Boa tarde, senhoras e senhores. Cumprimento o presidente regulador, Luiz Alberto Nespolo, diretor regulador de transportes e rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de energia, saneamento, gás e ferrovia, Wilber Nori Ohara. Cumprimento a chefe de gabinete, a Leia, ao doutor Felipe Borges, nosso procurador do Estado e advogado-geral regulador. Cumprimento os servidores da AGER, em nome da Janice Alves.
Aí quero cumprimentar também as pessoas que estão aqui representando a empresa interessada, a Satélite Norte, em nome do advogado Dr. Marcos Marrafon. Desejo uma boa sessão regulatória a todos. Diretor. Boa tarde, senhores. Boa tarde, presidente Luiz Alberto Nespolo. Boa tarde, diretor regulador de energia e saneamento Wilber Nori Ohara. Boa tarde, diretor regulador de ouvidoria José Rodrigues Rocha Júnior. Boa tarde, diretor regulador de transportes e rodovias Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Boa tarde, Aleia, nossa chefe de gabinete. Boa tarde a todos os servidores da AGER que estão presentes nessa reunião. Boa tarde também a todos os representantes dos órgãos de controle e de defesa do consumidor. E, por fim, boa tarde aos representantes da empresa interessada, Expresso Satélite Norte, a quem eu cumprimento na pessoa dos advogados Valbert Luna e Marco Marrafon. Que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimentando inicialmente presente em sala, presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, aos diretores reguladores dessa AGER, diretor José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria. Boa tarde, diretor regulador de transportes e rodovias, doutor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de energia e saneamento, doutor Wilber Nori Ohara, nosso advogado-geral regulador, doutor Felipe Tomás Borges, os interessados da empresa Expresso Satélite Norte, em nome do doutor Marco Marrafon, prazer revê-lo, muito obrigada pela presença, e a todos os servidores, aqui representado pela Janice Alves, e aos que vierem assistir essa sessão, que tenhamos uma excelente sessão. Perfeito. Obrigado a todos pelas manifestações. Então, com isso, já fizemos a conferência de como... Posso fazer um agradecimento e uma saudação, presidente? Eu pediria só para guardar um minuto, Marco, é que nós temos um rito e temos uma parte que se abre para a empresa. Peço desculpas pelo entendimento do nosso rito e, sim, sem prejuízo a seu pedido, em seguida já abrimos. Era só um agradecimento mesmo. Perfeito. Eu não vejo prejuízo. Pode, se quiser manifestar o agradecimento, fique à vontade. Muito brevemente, só cumprimentar nosso presidente, o doutor Luiz Alberto, e, em nome dele, todas as autoridades presentes, dizer aqui que, com muita alegria, agora faço parte da equipe da Satélite Norte, junto ao doutor Valbert, e que possamos todos ter uma ótima sessão regulatória, uma sessão onde a gente possa fazer justiça e trabalhar pelo melhor direito. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pela acolhida a todos os diretores. Uma pequena exceção, devido ao senhor ser conhecido, certamente queria manifestar pelas saudações, uma pequena exceção sem prejuízo ao rito. Invocando a presença divina, passamos, então, informo que nos usos das atribuições que me confere o artigo 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, eu declaro aberta a 16ª sessão regulatória da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, neste ano de 2022. Registro o cumprimento no que dispõe o parágrafo 1º, artigo 8º da Resolução da AGER, número 001/2012, quanto às sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi devidamente publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, número 28254, no dia 30 de maio de 2022, a página 63, conforme aprovada na 15ª sessão regulatória da AGER de 2022. Atendendo assim o prazo de 5 dias úteis, que fala o parágrafo 1º do artigo 24 da Resolução número 001/2012. Está em pauta o primeiro processo de número AGER-PRO 2022-00089, Expresso Satélite Norte Limitada. Trata-se do processo de declaração de caducidade da concessão formulado pela AGER-MT, conforme decisão da diretoria executiva colegiada na 7ª sessão regulatória, em 30 de março de 2022. O relator do processo é o diretor regulador de energia e saneamento e atualmente também ferrovia da AGER, senhor Wilber Nori Ohara.
Conforme 15ª sessão regulatória do ano 2022, realizada em 25 de maio de 2022, o relator, diretor regulador de energia e saneamento, então, o senhor Wilber Noriuara, apresentou seu voto por recomendar ao poder concedente a declaração de caducidade do contrato da concessão 003-2021-00 Sinfra, nos termos da cláusula 28.6 do citado contrato e do artigo 34 da Lei Complementar número 432/2011, bem como pela declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, conforme dispõe o artigo 87, quarto da Lei número 8666-1993, em razão da gravidade dos fatos e da ausência de providências para regularização devidamente motivado nas linhas acima. A decisão pela efetiva instauração do processo administrativo para verificação da inadimplência e eventual declaração de caducidade, compete, contudo, ao poder concedente, que deverá fazê-lo com observância das disposições elencadas no artigo 34 e parágrafos da lei complementar número 432/2011. Na sequência, passou-se a coletar o voto dos demais diretores, como de costume, para a sessão híbrida, iniciou por ordem alfabética, demandando ao diretor José Rodrigues Rocha Júnior, que acompanhou o voto relator, passou ao diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, que também acompanhou o voto relator, e ao proferir o voto, o diretor-presidente regulador Luiz Alberto Neves pediu vistas ao processo. Normalmente, se fosse uma sessão sem ser voto vistas, teríamos, nesse momento, a passagem da palavra ao relator do voto vistas, que faria a leitura do relatório, e também teríamos a parte de abertura à empresa. Perquiro só ao advogado-geral regulador se há necessário de manter essas duas etapas ou podemos ir direto à manifestação do voto vistas. Boa tarde, presidente. Seguindo o protocolo geral e a nossa determinação regulamentar, pode seguir com a leitura do voto vista. Beleza. Então, um breve relatório, né, que complementa o relatório geral. Em diligência desse diretor requereu informações à SRTR, que é a nossa Superintendência Reguladora de Transporte e Rodovia, por sua diretoria, no despacho folhas 301 a 374 do processo, que de pronto foram respondidas e atendidas através da manifestação técnica número 0038/2022 SRTR-AGER. Diga-se um relatório técnico que muito contribuiu para uma segura análise e decisão, o que compreendo como necessário para subsidiar o presidente voto vista. É o relatório e passo diretamente ao voto. Os autos versam sobre o requerimento da empresa de reequilíbrio econômico-financeiro datado de 25 de nove de 2021. Alega em sua peça de ingresso que mesmo antes de dar início à sua operação, já se vislumbra desequilíbrios econômicos, apresenta planilhas de cálculos que justificam o requerimento. Os autos seguiram seu fluxo natural para análise do pleito, por tratar de tema que guarda o rito próprio, sobrevindo dias depois, em 8/10/2021, novo ofício informando da suspensão/redução da operação pelas razões do desequilíbrio, em pouco menos de 13 dias entre um requerimento e outro. A empresa, à revelia do processo administrativo regular, reduz a periodicidade da sua operação devidamente constado por meio dos relatórios técnicos lavrados da Superintendência de Transportes e, confesso, pela própria empresa. Os autos foram submetidos a análises jurídicas que opinou de forma desfavorável pelo requerimento de desequilíbrio econômico, alegando inexistir qualquer fato extraordinário que enseje o pedido de reequilíbrio econômico, recomendando a instauração de processo administrativo para diligenciar sobre possíveis descumprimentos contratuais, bem conduzido pelo diretor relator, que requereu informações da área técnica, que confirmou a inadimplência, convalidada pela decisão de diretoria executiva colegiada em sessão regulatória. Pois bem, em análise acurada,
aos autos, após as devidas diligências realizadas com fim de melhor tomar conhecimento dos feitos, resta claro que o conflito balizador encontra fundamentos na inadimplência das obrigações assumidas pela empresa, em que o pleito de reequilíbrio econômico tornou-se secundário. Nesse sentido, acertado o voto emanado pelo doutor relator, que reconhece de forma inconteste a inadimplência contratual da empresa, quando de forma unilateral a revelia dos preceitos contratuais e editalícios deixa de operar nos termos do projeto executivo, por ela apresentado e devidamente aprovado por essa diretoria executiva colegiada. Em que pese seus argumentos iniciais de desequilíbrio econômico por razão das operações aprovadas nos trechos questionados Barra do Garças versus Vila Rica, Cuiabá versus São Félix do Araguaia, em análise desses autos, a empresa assumiu o risco de reduzir e suspender sua operação em confronto com o projeto executivo aprovado, um ato que viola a essência dos requisitos essenciais do serviço público contratado. Ao apresentar o projeto executivo, tem a empresa a liberdade de mensurar sua operação. Estudos devem ser feitos. As fases pré-operações servem para que se alinhe e ajuste medidas que possam garantir o equilíbrio operacional. O projeto básico e a dinâmica do sistema constroem de forma objetiva, mensurável, flexíveis, econômicos e operacionalmente pensados para que o equilíbrio operacional alcance, por óbvio, o trinômio, universalidade do serviço, qualidade e manutenção da TIR, da concessionária. Desconsiderar as premissas da lucratividade e dos ganhos é desnaturar o conceito basilar das concessões, serviço adequado, contínuo, módico e com a devida remuneração ao concessionário. Aliás, um ônus a ser perseguido por todos os agentes envolvidos. Para isso, a regulação e fiscalização existe. Afinal, estamos a lidar com um mercado regulado. Pode subir. Nesse sentido, é certo que a empresa praticou atos que ferem os fundamentos norteadores de uma concessão. Mais que isso, desafia o interesse público primário em sua essência, bem como revela-se transgressor de regras legais impostas a todos os concessionários quanto às obrigações devidas oriundas do contrato. Dentro de uma concepção ponderada de interesses e direitos a serem tutelados e resguardados para essa agência, ainda que a empresa seja detentora do direito subjetivo, a análise de um reequilíbrio econômico, como também do direito de revisão do seu esquema operacional, nos limites da garantia de não mitigar-se direitos do usuário. Veja que a empresa assumiu o risco de suspender ou reduzir sua operação, diga-se de forma abrupta, em rebeldia ao sistema, ao projeto e outras regras contratuais e legais. Arpejou direitos por não considerar o interesse público primário e o secundário, quando violou regras claras sobre suas obrigações. Vejamos. Na Lei 432/2011, no capítulo 5º dos encargos delegatárias, no seu artigo 10º, sem prejuízo dos encargos previstos em normas legais, regulamentares e contratuais pertinentes, incumbe a delegatária prestar serviços adequados de forma prevista em lei, regulamentos, ordens de serviço e no contrato de concessão ou permissão. Comunicar à AGER em 5 dias a ocorrência de interrupção dos serviços em caso de força maior. Observa-se ainda, de forma muito objetiva, que a norma não confere direito à empresa de alterar sua organização operacional sem prévia autorização da AGER nos exatos termos da norma. No seu artigo 12º, a delegatária poderá operar segundo organização operacional e programação próprias, observados a legislação vigente e os requisitos mínimos de prestação de serviço estabelecido no contrato definido pela AGER-MT. Primeiro, a delegatária submeterá a prévia apreciação da alteração de itinerários, de quadro de horários e dos demais aspectos relacionados à organização operacional e programação dos serviços, observados os requisitos e prazos constantes no regulamento do serviço. Parágrafo 2º, as propostas de organização operacional e programação do serviço deverão ser protocolados pela delegatária junto à AGER, acompanhados necessariamente de estudo de viabilidade técnica e econômica com conteúdo definido em norma própria. O que se extrai dos autos é que, de forma inopinada, sem autorização e a devida análise prévia da AGER, a empresa suspendeu, alterou, reduziu sua operação por óbvio violação das regras legais atinentes à concessão e ao próprio instrumento contratual, mesmo sendo notificadas pela Superintendência de Transporte quanto aos fatos.
Cláusula 17ª, dos direitos e obrigações da concessionária. A concessionária é a responsável pela operação do serviço, bem como pela organização operacional e programação do lote, no seu respectivo MIT, inclusive as definições, ligações do quadro de horários e do perfil da frota, sem prejuízo de dimensionamento e outros aspectos ligados ao serviço. 17.1.1, a concessionária voltará seus esforços de organização operacional e programação à finalidade de racionalizar e melhor cumprir os requisitos mínimos descritos no anexo 1, projeto básico, e no anexo 2, programa de exploração, integrantes do edital. Os compromissos vinculados, assumidos em sua proposta comercial e nos projetos executivos apresentados, e as demais determinações deste contrato e do regulamento dos serviços. A concessionária poderá, durante a vigência da concessão, solicitar à GRMT, mediante a apresentação de projetos executivos detalhados, alterações na rede de ligações do seu respectivo lote MIT correspondente. Não há dúvida do descumprimento contratual, um ato, como bem observado, que contrariou regras legais contratuais, mais que isso, o próprio interesse público na ponta, o usuário que não foi atendido. O Estado que acreditava no serviço e sua continuidade, logo ficou claro que o voto contestado compreendeu as falhas do serviço, reconheceu o descumprimento contratual e suas consequências, não podendo, devendo omitir-se com relação à situação, a meu ver, grave e repreensível. De outro norte, ao verificar as informações prestadas pela Superintendência de Transporte, diga-se após devidamente provocada por esse diretor, informações importantíssimas até então não acostadas aos autos, verifica-se de forma inconteste que o órgão regulador, por mais de uma vez, a notificou sobre os feitos, através do TNA 0433, de 5/11/2021, TNA 0506, de 8/11/2021, TNA 0627, de 26/4/2022, TNA 0626, de 27/4/2022, TNA 0628, de 27/4/2022, TNA 0629, de 27/4/2022 e TNA de 29/4/2022. Verifica-se que desde outubro de 2021, a empresa anunciou a sua paralisação, redução, alteração de sua grade operacional, movimentos foram feitos pela concessionária, ao que parece a empresa vem de forma continuada, alterando o projeto executivo em notório descumprimento contratual. Assim, em 8 de novembro de 2021, de forma diligente, a superintendência emitiu um termo de notificação número 0506, as folhas 364, a empresa dando ciência dos fatos. O poder de polícia poderá ser iminentemente preventivo ou repressivo, a considerar situação no caso em tela, para além das multas, com notificação à empresa para o célere ajuste das incongruências, como preconiza o texto legal. Restou claro que a ação estatal teria a obrigação de prevenir, corrigir, impedir os ilícitos administrativos praticados e sabidos. Verifica-se que tais atos foram realizados ao contrário do que preconiza a empresa em sua peça defensiva, que não fora notificada para a correção dos fatos. Aqui segue, então, um auto de infração, então, para além das notificações, e na sequência é flagrante que a empresa, todos os dias, durante vários meses, tem praticado falta grave e reprovável, e que mesmo notificada, cientificada, não retornou ao seu esquema operacional. Manteve um flagrante ou insustentável situação de ilícito administrativo operacional. Não satisfeito com todas essas inconsistências operacionais, a empresa se mantém inadimplente com o documento imprescindível para sua operação, vencido, o certificado de registro cadastral desde 13/4/2022. Situação noticiada pelo diretor da área em sessão, por esta razão, prejudicado seu requerimento intempestivo de alteração do seu quadro operacional, documento de obrigação legal de manutenção ordinária. Sua ausência remete toda sorte de infração contratual e operacional, desafia as regras editalícias e legais. Nesse sentido, remeto à Lei 866693, ainda em vigor. Artigo 55 da mesma são cláusulas necessárias em todo contrato que estabeleçam, 13º, a obrigação do contrato de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida na licitação.
Tal obrigatoriedade foi muito bem registrada no decreto estadual do STCRIP, decreto número 1020/2012, seção 2, do registro cadastral. Artigo 20. Os serviços a que se refere o artigo 13 desse regimento serão executados somente por operadoras com registro cadastral válido junto à GERMT, devendo ser pessoa jurídica constituída sobre a forma de sociedade. Artigo 21. Os serviços a que se refere o artigo 78 desse regulamento serão executados somente por transportadoras com registro cadastral válido junto à GER, podendo ser pessoa jurídica constituída sobre forma de sociedade e de firma individual. Artigo 22. O certificado de registro cadastral terá validade de 1 ano, devendo ser renovado com antecedência mínima de 30 dias, junto à GER-MT. Artigo 1º. A não renovação do prazo acarretará a vedação do exame de qualquer pleito da delegatária ou transportadora que digam respeito à operacionalidade dos serviços concedidos ou autorizados, podendo ainda ensejar cassação do certificado de registro cadastral e apreensão do veículo. Há uma gravidade latente nessa situação quando a situação de inadimplência contratual por estar com CRC vencido não autorizaria o exame de seu requerimento de alteração do seu quadro revisional de horários e itinerários, bem como dessa DEC de deliberar sobre qualquer pleito da empresa. Dessa forma, a empresa mais uma vez assume riscos administrativos dos mais graves. Incólume as razões que fundamentam o voto em análise, ciente o diretor que há de forma inequívoca descumprimento contratual graves e continuados esta diretoria não pode quedar-se silente sobre tais fatos, sob pena de se premiar o ilícito administrativo praticado pela empresa, ou que não se pode tolerar no seio da administração pública, que tem como fundamento a subserviência ao princípio da legalidade, e mais que isso, a imperiosa obrigação do agente regulador de resguardar os princípios norteadores de toda a concessão: universalidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas. Diante das razões manifestadas, substanciadas pelas ricas e imprescindíveis informações prestadas pela Superintendência de Transportes, que demonstrou as diligências realizadas junto à empresa com vários termos de autuação e auto de infrações lavrados, que de forma inconteste registra as faltas graves de caráter contratual ou legal, suspensão, redução, alteração da grade operacional sem autorização da GER, bem como a ausência de certificado de registro cadastral atualizado. Voto com o relator por recomendar ao poder concedente a declaração de caducidade do contrato de número 003/2021-0000 CINFRA, nos termos da cláusula 28.6 do citado contrato e do artigo 34 da Lei Complementar de número 432/2011, bem como pela declaração de inidoneidade da empresa, impedindo de licitar com o Estado. É como eu voto. Então, assim que a chefe de gabinete tiver o extrato da decisão, juntando a decisão passada com mais o voto de hoje, a gente coloca em tela para que possamos deliberar pela aprovação do mesmo. É só aguardar um instantinho. Doutor Felipe, só para que não reste dúvidas, os votos, como já teve 3 votos do relator, é só agora juntar o voto de hoje para efeito de extrato, correto? Não requer coletar voto novamente, né? Correto, presidente. Os demais diretores já haviam votado. Perfeito. Aguardar mais um minutinho, já sai o extrato e a gente faz a leitura. Muito obrigado pela ajuda.
Deixa eu só um instantinho. Eu coloco aqui ferrovia? Ainda não, né? Tá. É aí que eu... Não foi? Não tá indo. Agora foi. Pois bem, o diretor-presidente regulador, em seu voto vista, faz manifestações de diligência junto à SRTR e vota com o relator, por recomendar ao poder concedente a declaração de caducidade do contrato de número 003-2021, Cinfra, nos termos da cláusula 28.6 do citado contrato e do artigo 34 da Lei Complementar de número 432-2011, bem como pela declaração de inidoneidade da empresa, impedindo-a de licitar com o Estado. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER, composta por Luiz Alberto Nespolo, presidente regulador, Wilber Nori Ohara, diretor regulador de energia e saneamento, relator do processo, José Rodrigues Rocha Júnior, diretor regulador de ouvidoria, e Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, proferiu a seguinte decisão: por unanimidade, decide por recomendar ao poder concedente a declaração de caducidade do contrato de concessão de número 003-2021-0000 Cinfra, nos termos da cláusula 28.6 do citado contrato e do artigo 34 da Lei Complementar de número 432-2011, bem como pela declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, conforme dispõe o artigo 87, quarto da Lei número 8.666/1993, em razão da gravidade dos fatos e da ausência de providências para regularização, devidamente motivado nas linhas acima. A decisão pela efetiva instauração do processo administrativo para verificação da inadimplência e eventual declaração de caducidade compete, contudo, ao poder concedente, que deverá fazê-lo com observância nas disposições elencadas no artigo 34 e parágrafos da Lei Complementar 432/2011, nos termos do voto do diretor-relator, Wilber Nori Ohara. Senhora Leia, só lá em cima onde é que está junto, em vez de junto, tá bem no início, onde é que fala do voto vistas. Assim? Subindo lá do voto vistas. Aqui? Junto, né? Junto a Esther, isso. Em vez de junta, lá na primeira linha. Eu tirei. Junto. É que não mudou sim, ainda. Está um pouco demorado. Está lento, está um tranquilo. delayzinho. Algum diretor gostaria de fazer algum ajuste no texto? Não submeto para concordância. Não havendo nenhum ajuste, perquiro em ordem alfabética pela concordância com o texto do nosso extrato da ata ao doutor José Rodrigues. De acordo com o texto em tela, doutor José? De acordo, presidente. Doutor, em ordem alfabética, diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, de acordo com o texto em tela? De acordo, senhor presidente. Obrigado. Doutor Wilber Nori Ohara, de acordo com o texto em tela? Também estou de acordo, presidente. Tá bem. Com isso, nós encerramos a reunião. Desejamos um excelente dia de trabalho a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores. Bom trabalho a todos aí, uma boa semana. Boa tarde. Excelente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, bom trabalho, senhores. Marco, bem-vindo. Ativa. Boa tarde a todos. Até Obrigado. mais. Valeu.